colabora, não. Boa noite, meus irmãos. Estamos aqui, mais uma vez, refletindo sobre o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, sobre a doutrina espírita, nas reuniões de segunda-feira da nossa Escola Jesus Cristo, Instituição Espírita de Cultura e Caridade, reunião de segunda-feira de desobsessão. E como leitura preparatória para a nossa prece, eu vou ler da Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículos 11 a 16. Anseio vê-los, a fim de compartilhar com vocês algum dom espiritual para fortalecê-los. Isto é, sejamos mutuamente encorajados pela fé. Quero que vocês saibam, irmãos, que muitas vezes planejei visitá-los, mas fui impedido até agora. Meu propósito é colher algum fruto entre vocês, assim como tenho colhido entre os demais gentios. Sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, estou disposto a pregar o Evangelho também a vocês que estão em Roma. Não me envergonho do Evangelho, para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Então vamos fazer a nossa oração. Senhor Jesus, nosso Mestre, Deus, nosso Pai, amigos e benfeitores espirituais da nossa Escola Jesus Cristo, da nossa reunião de segunda-feira, intitulada Grupo Emanuel, pedimos a todos vós que nós estejamos apacentados com a vossa paz, a paz que Jesus veio trazer ao mundo, porque tu mesmo disseste, Senhor, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Que nós nos sintamos com os nossos corações asserenados, apacentados, renovados de fé, de esperança, de ânimo, porque tudo acontece de acordo com o nosso merecimento e com a nossa necessidade. Então, que nesses tempos em que estamos vivenciando uma pandemia global, uma pandemia mundial, nós tenhamos paz, nós tenhamos esperança, nós tenhamos ânimo e, sobretudo, nós tenhamos fé, como disse o apóstolo Paulo, porque os justos viverão pela fé. Que nós possamos ser justos. Se não somos ainda, Senhor, com certeza, que venhamos a ser, que nos esforcemos para ser. Porque contigo, Senhor, tudo podemos, tu mesmo disseste. E assim, pedimos permissão para iniciar a reflexão da noite de hoje. Que assim seja. Meus irmãos, essa epístola de Paulo aos Romanos ensejou uma breve análise do nosso querido amigo, benfeitor, professor
considerado por nós espíritas o quinto evangelista, que é o nosso Emmanuel. E no livro Ideal Espírita, de autores diversos, psicografado por Francisco Cândido Xavier, o capítulo 86 é de Emmanuel e tem como título Dívidas, que será o capítulo analisado na breve reflexão de hoje. Antes de iniciarmos a reflexão e a leitura do capítulo, cumpre refletirmos rapidamente sobre a palavra dívidas, que para nós espíritas é uma palavra-chave. Por quê? Porque dívida encerra a lei de causa e efeito, a lei do progresso, a lei da reencarnação, a lei de justiça, de amor e caridade ou misericórdia, a lei de igualdade, a lei de sociedade, e nós veremos ao longo do texto como Emmanuel, na sua sabedoria de espírito puro, espírito iluminado, num curto texto, e isso nós sabemos que é característica, inclusive, dos espíritos adiantados, dos espíritos elevados, o poder de síntese. Num curto texto, ele dá lições que, para nós que somos imperfeitos, somos prolixos, temos necessidade de nos alongarmos para podermos nos expressar. Nós veremos que, nesse texto pequeno, Emmanuel nos dá uma aula de espiritismo, de evangelho, das leis de Deus e da lei de igualdade. Então ele começa o texto com a epígrafe, que é o versículo 14 da epístola de Paulo aos Romanos, que nós lemos como abertura, que diz o seguinte: eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Paulo, Romanos, capítulo 1, versículo 14. Então nós leremos o texto de Emmanuel e depois faremos uma reflexão. O apóstolo da gentilidade frisou claramente a sua condição de legítimo devedor de todos. E essa condição é a de qualquer outro ser da comunidade humana. A criatura em si não é apenas a soma das próprias realizações, mas também o produto de débitos inumeráveis para com o grupo a que pertence. Cada um deve incalculáveis tributos às almas com quem convive. Não nos esqueçamos de que vivemos empenhados à boa vontade dos corações amigos, à sabedoria dos mais experientes, ao carinho dos companheiros próximos, ao apoio e ao estímulo dos familiares, aos nobres impulsos das relações fraternais. Portanto, pelo reconhecimento das nossas dívidas comuns, provamos a real inconsequência do orgulho e da vaidade em qualquer coração e a impraticabilidade do insulamento em nosso passo evolutivo. A dívida importa em compromisso, e compromisso significa resgate natural ou compulsório. Todos somos devedores uns dos outros. Se ainda alimentas algum laivo
de superioridade egoística à frente dos semelhantes, lembra-te das dívidas numerosas que ainda não saldaste, a começar pelo próprio instrumento físico que te foi emprestado temporariamente. Emmanuel. Então, meus irmãos, que aula de Emmanuel para todos nós que estamos nessa condição de espíritos imperfeitos, espíritos habitantes de um planeta de provas e expiações. E ele se baseia na epístola de Paulo aos Romanos. Paulo, apesar da guinada que deu na sua vida, ainda naquela encarnação, ele se considerava ainda como devedor de todos. Gregos, bárbaros, sábios, ignorantes, para ele não havia diferença entre os homens. Por isso, inclusive, ele foi aos gentios para divulgar o Evangelho. Embora na própria epístola ele diga o Evangelho primeiro aos judeus, porque Jesus veio entre os judeus. Mas não apenas para os judeus, Jesus veio para todos. Nós sabemos disso. Então Paulo diz aqui, porque o Evangelho, não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego. Quer dizer, primeiro do povo escolhido e depois do grego representando toda a humanidade. Os gentios, os que não criam ainda no Deus único, né? Os que não criam em Jesus como o Messias. Não importava para Paulo e como não importa para Deus nem para Jesus. Então, agora fazendo uma análise aqui do texto do Emmanuel, por exemplo, o apóstolo da gentilidade frisou claramente a sua condição de legítimo devedor de todos. E essa condição é a de qualquer outro ser da comunidade humana. Nós poderíamos nos perguntar, como assim devedor de todos? O meu círculo de relação, ainda que espiritual, são determinadas pessoas, né, com as quais nós convivemos. Então, como será que Paulo se equivocou e Emmanuel endossou esse equívoco? Não, de forma alguma, meus irmãos. Devedores de todos, por quê? Porque o grande credor de todos nós e a quem nós devemos é a Deus. Só que, como nós não temos condição espiritual nem de compreender Deus, que dirá de partilhar, né, como Jesus disse, eu e o Pai somos um, quem vê a mim vê ao Pai, nós não somos nem capazes de entender Jesus, que dirá Deus. Então Deus e Jesus, que é o governador, né, o co-criador do nosso planeta, do nosso orbe, na didática deles, o que eles fizeram? Eles fizeram uma transposição didática para que nós entendêssemos. E Paulo reduziu a escrito essa informação que vem de Deus e de Jesus, para facilitar o nosso entendimento. É muito mais fácil nós entendermos que nós somos devedores de todos que convivem conosco, direta ou indiretamente, do que nós ficarmos pensando que nós somos devedores de Deus e ficar aquela coisa distante, inalcançável. Então, quando nós nos relacionamos com as pessoas, nós temos que ter essa consciência. Somos devedores uns dos outros. Então diz Emmanuel aqui, né, endossando Paulo, frisou claramente a condição de legítimo devedor de todos, e essa condição é a de qualquer outro ser da comunidade humana. Todos nós. Todos nós. A criatura em si não é apenas a soma das próprias realizações, mas também o produto de débitos inumeráveis para com o grupo a que pertence. Lógico.
A nossa encarnação, para começar, só é possível por quê? Porque os nossos pais se dispuseram a proporcionar, mesmo quem não é espírita, mesmo quem não tem essa consciência, esse conhecimento, mas se dispuseram a ter, né, o filho, a criar, a educar. Então nós já somos devedores deles. As pessoas que se relacionam conosco, a nossa família, os professores, desde que nós somos iniciados na educação, no aprendizado, né? Médicos que cuidam de nós outros ao longo da nossa vida, pessoas que trabalham desde a produção, a plantação, a criação de animais, né, para o nosso alimento, até o vendedor, o dono do supermercado, da padaria, da venda, da quitanda. Todas essas pessoas, se nós pararmos para analisar, são credoras nossas, porque sem elas a nossa encarnação não seria viável, não teria como prosseguir. Então, esse parágrafo especificamente, né, a criatura em si não é apenas a soma das próprias realizações, mas também o produto de débitos inumeráveis para com o grupo a que pertence. Ele nos remete às questões 132 do Livro dos Espíritos, no capítulo 2 da encarnação dos espíritos. Objetivo da encarnação, pergunta 132. Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros missão. Mas para alcançarem essa perfeição, têm que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Visa ainda outro fim a encarnação, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Olha a importância que Deus dá em Jesus a todos nós. Para executá-la é que em cada mundo toma o espírito um instrumento de harmonia com a matéria essencial desse mundo, a fim de aí cumprir daquele ponto de vista as ordens de Deus. É assim que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Então depois nós temos as questões 166, 167, pluralidade das existências, a reencarnação, pergunta 166, como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar de depurar-se, sofrendo a prova de uma nova existência? Como realiza essa nova existência? Será pela sua transformação como espírito? Depurando-se, a alma indubitavelmente experimenta uma transformação, mas para isso necessária lhe é a prova da vida corporal. A alma passa então por muitas existências corporais? Sim, todos contamos muitas existências. Os que dizem o contrário pretendem manter-vos na ignorância em que eles próprios se encontram. Esse é o desejo deles. Parece resultar desse princípio que a alma, depois de haver deixado um corpo, toma outro, ou então que reencarna em novo corpo. É assim que se deve entender? Evidentemente, respondem os espíritos. Pergunta 167. Qual o fim objetivado com a reencarnação? Expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isto, onde a justiça? Então, olha a correlação entre o texto de Emmanuel e o que está no Livro dos Espíritos, meus irmãos. Dívidas. Sem reencarnação, não há justiça de Deus. É o que os Espíritos Superiores falaram aqui no Livro dos Espíritos. E nós somos um somatório de dívidas individuais e dívidas para com os outros. Então continua aqui, na questão 171, justiça da reencarnação.
Em que se funda o dogma da reencarnação? Na justiça de Deus e na revelação, pois incessantemente repetimos: o bom pai deixa sempre aberta a seus filhos uma porta para o arrependimento. Não te diz a razão que seria injusto privar para sempre da felicidade eterna todos aqueles de quem não dependeu melhorarem-se? Não são filhos de Deus todos os homens? Olha aí a lei de igualdade. Essa lei de igualdade está nisso que Paulo expressou. Está aqui no texto. Todos nós que pertencemos à comunidade humana somos devedores uns dos outros. E principalmente, somos devedores de Deus. Todos nós, essa é a lei de igualdade. E, em relação à reencarnação, todos nós temos a bênção da misericórdia de Deus através das reencarnações. Para que nós, como foi dito nas questões lidas anteriormente aqui, através da expiação e da provação, nesse âmbito, nesse nível espiritual, nesse grau de elevação espiritual em que nós estamos, nós possamos progredir, possamos quitar os nossos débitos e nos depurarmos. Então, continua aqui, Emmanuel. Cada um deve incalculáveis tributos às almas com quem convive. Não nos esqueçamos de que vivemos empenhados à boa vontade dos corações amigos. Aqui Emmanuel está dando uma aula de direito. Empenhado aqui é no sentido de nós darmos uma garantia. Quem não conhece aí o famoso penhor, né, da Caixa Econômica Federal, que deixa-se uma joia lá ou algo de valor para conseguir um empréstimo e o bem, né, a joia, fica empenhado. Emmanuel dando uma aula de direito aqui para todos nós. Então, vivemos empenhados à boa vontade dos corações amigos. Quer dizer, essas pessoas muitas vezes é que garantiram a nossa encarnação. Nós temos lido isso nos livros de André Luiz. Pessoas que endossam, que avalizam, que afiançam a nossa encarnação. Porque nós, meus irmãos, na verdade, nós não teríamos crédito para reencarnarmos. O nosso nome é sujo, espiritualmente falando. Nós não temos crédito. Só que Deus é tão bom que Ele não exige que nós tenhamos o nosso nome limpo. E os espíritos familiares, os espíritos simpáticos, como está aqui no livro dos Espíritos, eles se dispõem a endossarem, a avalizarem, serem avalistas, serem fiadores, serem garantidores da nossa encarnação. Então é isso que Emmanuel está falando aqui. Não nos esqueçamos que vivemos empenhados à boa vontade dos corações amigos. E não apenas espiritualmente falando, no nosso mundo aqui de carne também. As pessoas que sempre dão uma segunda chance, um ensinamento, um perdão a todos nós, para que nós possamos continuar a nossa trajetória. Então, olha a relação de pessoas que garantem a nossa encarnação, a nossa evolução. Corações amigos, a sabedoria dos mais experientes, o carinho dos companheiros próximos, o apoio e o estímulo dos familiares, os nobres impulsos das relações fraternais. Todos esses são garantidores das nossas encarnações e da nossa evolução. E aí Emmanuel continua: portanto, pelo reconhecimento das nossas dívidas comuns, provamos a real inconsequência do orgulho e da vaidade em qualquer coração e a impraticabilidade do insulamento em nosso passo evolutivo. A vida social está na natureza.
Questão 766. A vida social está na natureza? Certamente. Deus fez o homem para viver em sociedade. A palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. 767. É contrário à lei da natureza o insulamento absoluto? Sem dúvida, pois que, por instinto, os homens buscam a sociedade e todos devem concorrer para o progresso, auxiliando-se mutuamente. Olha aí a necessidade de nós convivermos. Olha a parte que nos toca na obra da criação. Todos nós somos essenciais à vida. Cada um na sua profissão, cada um com a sua bagagem espiritual. Então, o equilíbrio nesse planeta de provas e expiações depende dessa convivência. Questão 769. Vida de insulamento e voto de silêncio. Concebe-se que, como princípio geral, a vida social esteja na natureza. Mas uma vez que também os gostos estão na natureza, por que será condenável o do insulamento absoluto, desde que cause satisfação ao homem? Os espíritos respondem: satisfação egoísta. Também há homens que experimentam satisfação na embriaguez. Merece-te isso aprovação? Perguntam os espíritos. Não pode agradar a Deus uma vida pela qual o homem se condena a não ser útil a ninguém. Questão 770. Que se deve pensar dos que vivem em absoluta reclusão, fugindo ao pernicioso contato do mundo? Porque muitos de nós, quando vemos essas coisas todas acontecendo, esse pânico que se espalha, muitas vezes nós preferimos até nos isolar. Não estamos falando especificamente dessa questão da quarentena, estamos falando de, em tempos aparentemente normais, né, saudáveis, as pessoas que não querem conviver com outros para não se contaminarem espiritualmente. É isso que Kardec perguntou aqui. É correto isso? Isso deve ser considerado errado? Os espíritos superiores respondem: duplo egoísmo. Mas não será meritório esse retraimento se tiver por fim uma expiação, impondo-se àquele que o busca uma privação penosa, mesmo que a pessoa sofra com esse insulamento? Não é válido? Dizem os espíritos: fazer maior soma de bem do que de mal constitui a melhor expiação. Fazer mais bem do que fazer mal, em quantidade. Isso é a melhor expiação que nós podemos, é a melhor redenção que nós podemos vivenciar. Evitando um mal, aquele que por tal motivo se insula, cai noutro, pois esquece a lei de amor e de caridade, que está substancialmente relacionada à lei de sociedade. Como que a gente vai fazer a caridade a alguém se a gente não convive com esse alguém? Até nesses momentos mesmo, né, de insulamento, olha que maravilha aí a tecnologia nos proporcionando esse contato. Então, continua Emmanuel. A dívida importa em compromisso. E compromisso significa resgate natural ou compulsório. O que é isso, meus irmãos? Resgate natural. Resgate natural é aquele resgate, também voltando ao direito aí mais uma vez, Emmanuel, que nós sabemos que foi romano, voluntariamente. E aí, então, isso nos remete às questões 258, 259, 262 e 264 do Livro dos Espíritos, que diz sobre a escolha das provas. Resgate natural, escolha das provas. Olha o que diz a questão 258, meus irmãos. Quando na erraticidade, antes de começar nova existência corporal, tem o espírito consciência e previsão
do que lhe sucederá no curso da vida terrena, os espíritos superiores responderam: ele próprio escolhe o gênero de provas, porque há de passar, e nisso consiste o seu livre-arbítrio. Então nós vemos nos livros de André Luiz, por exemplo, casos em que o espírito escolheu passar por determinadas privações, por determinadas provações. Então, é isso, o resgate natural. Nós mesmos escolhemos o tipo de prova, o tipo de situação, o tipo de privação. Esse é o resgate natural. E continua aqui Kardec no Livro dos Espíritos. Não é Deus, então, quem lhe impõe as tribulações da vida como castigo? E os espíritos superiores respondem: nada ocorre sem a permissão de Deus, porquanto foi Deus quem estabeleceu todas as leis que regem o universo. Ide agora perguntar por que decretou ele esta lei e não aquela. Dando ao espírito a liberdade de escolher, Deus lhe deixa a inteira responsabilidade de seus atos e das consequências que estes tiverem. Nós temos o nosso livre-arbítrio. Se nós estamos passando por alguma situação penosa, né, de sofrimento, de privação, a quem se deve a isso? Ao castigo de Deus? De forma alguma. Deve-se a nós mesmos. E quem fez essa escolha? Nós, ainda que inconscientemente, ainda que por ignorância. Aí voltamos, meus irmãos, à epístola de Paulo aos Romanos. Sou devedor de sábios e ignorantes. Olha que grandeza de Paulo, seguindo o exemplo de Jesus. Então, nada lhe estorva o futuro abertos se lhe acham assim o caminho do bem como o do mal. Se vier a sucumbir, restar-lhe-á a consolação de que nem tudo se lhe acabou e que a bondade divina lhe concede a liberdade de recomeçar o que foi mal feito. Ademais, cumpre se distinga o que é obra da vontade de Deus do que o é da vontade do homem. Se um perigo vos ameaça, não fostes vós quem o criou, e sim Deus. Vosso, porém, foi o desejo de a ele vos expordes, por haverdes visto nisso um meio de progredirdes, e Deus o permitiu. Então, questão 259. Do fato de pertencer ao espírito a escolha do gênero de provas que deva sofrer, seguir-se-á que todas as tribulações que experimentamos na vida, nós a previmos e buscamos? Todas não, pois ninguém pode dizer que haveis previsto e buscado tudo o que vos sucede no mundo, até as mínimas coisas. Escolhestes apenas o gênero das provações. As particularidades correm por conta da posição em que vos achais. São muitas vezes consequências das vossas próprias ações. Escolhendo, por exemplo, nascer entre malfeitores, sabia o espírito a que arrastamentos se expunha. Ignorava, porém, quais os atos que viria a praticar. Esses atos resultam do exercício da sua vontade ou do seu livre-arbítrio. Sabe o espírito que, escolhendo tal caminho, terá que sustentar lutas de determinada espécie. Sabe, portanto, de que natureza serão as vicissitudes que se lhe depararão, mas ignora se verificará este ou aquele êxito. Então nós escolhemos nascer numa determinada situação, numa determinada família. Em razão das nossas afinidades espirituais, os membros dessa família têm os mesmos gostos, as mesmas tendências. Então, se nós, como disse aqui, Kardec e os espíritos superiores responderam, escolhemos nascer numa família de malfeitores, não sabíamos, né, ou prevemos exatamente tudo que haveria de acontecer? Não, porque aí vai do nosso livre-arbítrio.
Se nós temos um exemplo ruim, seguir ou não esse exemplo é do nosso livre-arbítrio, é a nossa vontade. Cristãos, no início do cristianismo, perguntados se abjuravam ou não da sua fé em Cristo, diziam, não, eu não abjuro, eu creio em Jesus Cristo. E sabiam que iam morrer. E outros não. Outros diziam, não, eu abjuro. E nós temos então aquele conto maravilhoso de Humberto de Campos, no livro Boa Nova, falando sobre Joana de Cusa, que retrata isso. Então, para terminar, meus irmãos, todos somos devedores uns dos outros. Lei de igualdade. Se ainda alimentas algum laivo de superioridade egoísta à frente dos semelhantes, lembra-te das dívidas numerosas que ainda não saldaste, a começar pelo próprio instrumento físico que te foi emprestado temporariamente. Disse Paulo, o nosso corpo é um templo do Espírito. E como nós estamos usando o nosso corpo? É o primeiro débito nosso. Sem ele, nós não estaríamos encarnados. Então, meus irmãos, que essa reflexão possa encerrar com apenas a menção à parábola do filho pródigo, que é a parábola que talvez mais consubstancie, exemplifique, sintetize o amor de Deus. Por isso ela é chamada também de a parábola do pai compassivo. Deus dá a oportunidade de nós fazermos tudo. Só que ele nos provê de meios para que nós façamos bom uso desses instrumentos, desses meios, desses dons, desses talentos. Que uso nós estamos fazendo desses talentos? Nós estamos multiplicando esses talentos para o bem, colaborando com a nossa parte na obra da criação, ou nós estamos destruindo, atrapalhando, atrasando a marcha evolutiva do progresso, trazendo palavras ruins, negativas, de pessimismo, ou palavras de renovação, de esperança, de ânimo e, voltando à epístola de Paulo, de fé. Então, que possa ficar nos nossos corações, nas nossas mentes, essa breve reflexão. Leiam o livro Ideal Espírita, leiam o livro dos Espíritos, leiam o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo está relacionado, meus irmãos. Todos os ensinamentos estão aqui. E que nós possamos aproveitar, como dizia a ministra veneranda, num dos livros de André Luiz. Quem quer aproveitar? Aproveitemos, meus irmãos. Que a paz de Jesus permaneça em todos nós, renovando as nossas esperanças, o nosso ânimo, a nossa fé, e que Jesus nos abençoe a todos. Fiquem com Deus.